Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa oficina do MET Pilates aqui no Sudeste Pet Online. Meu nome é Thaís, faço parte do PET Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas e estou no 7º período. E pensando em todo o nosso contexto universitário de correria, muitas cobranças, muitas pressões, muitas vezes, ainda mais nesses tempos de pandemia, de ensino remoto, que nós estamos por muito tempo dentro de casa, em frente de telas, em isolamento social, nós temos encontrado dificuldade de praticar bons hábitos importantes para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar. Nós nos encontramos numa situação de sonos desregulados, noites mal dormidas, refeições com baixa qualidade, nem sempre temos uma boa alimentação. E também, que é foco dessa oficina, muitas vezes nós não conseguimos praticar atividade física, que é tão importante para o nosso bem-estar e para a qualidade de vida. Nós sabemos dos inúmeros benefícios da atividade física, aumento do sistema imunológico, que é muito importante nesses tempos de pandemia, aumento da capacidade cardiovascular, muito importante para a saúde musculoesquelética, para a prevenção de dores, até mesmo para a autoestima, para o bem-estar. E pensando em tudo isso, em toda essa situação que a vida universitária nos coloca, ainda mais nessa época de isolamento, nós pensamos na oficina MET Pilates. Lá na Universidade Federal de Alfenas, nós temos um projeto de extensão que oferece Pilates de maneira gratuita para os alunos, para os servidores, e que é uma maneira de praticar atividade física dentro da universidade, de um jeito adaptado à nossa universidade. E nós idealizamos essa oficina para que mais pessoas possam conhecer os benefícios da atividade física e, sobretudo, do Pilates. Então, eu espero que seja muito proveitoso para vocês este momento. Essa oficina será dividida em 2 partes. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que é o método Pilates, seus benefícios, algumas curiosidades. E depois, as petianas Ana Cláudia e Daphne vão fazer uma aula prática com vocês. Espero que vocês gostem e vamos começar. Pessoal, vamos iniciar nossa oficina MET Pilates com o seguinte questionamento: o que seria o método Pilates? Então, ele é um conjunto de exercícios executados em aparelhos exclusivos ou no solo, criados pelo Joseph Pilates. Então, ele é um sistema moderno de manutenção corporal e também de condicionamento físico. Ele visa buscar esse controle de corpo e de mente e pode ser executado por pessoas saudáveis ou com algum processo patológico, com alguma dor. Então, para conhecer um pouquinho melhor as modalidades do Pilates, existe o MET Pilates, que leva o nome da nossa oficina, que são exercícios praticados no solo. Daqui a pouco a gente vai aprender alguns exercícios. E ele também pode ser executado com acessórios como a bola suíça, o anel de Pilates, as faixas elásticas. O Pilates também pode ser feito nesses aparelhos exclusivos criados pelo próprio Joseph, como o Cadillac, o Reformer, que daqui a pouco a gente vai conhecer também. O MIT, que é uma modalidade mais funcional, e também temos o Pilates suspenso. Então, quem que foi Joseph Pilates? De uma maneira resumida, ele foi um alemão que nasceu em 1880. Ele era filho de um ginasta alemão premiado na época e também sua mãe era uma naturopata. Então,
desde a sua infância, Pilates, ele tinha uma saúde muito debilitada. Ele era raquítico, tinha asma, febre reumatoide, e por conta da influência dos seus pais, ele procurou superar essas enfermidades de uma forma natural. Então, já na sua adolescência, ele foi ginasta, esquiador, mergulhador. Ele foi morar na Inglaterra também como boxeador, como instrutor da polícia inglesa na época. Então, ele se dedicou a pesquisar, a estudar de uma maneira autodidata todo o corpo humano, seu funcionamento, anatomia, fisiologia, biomecânica, a fim de procurar essa sua saúde, superar suas enfermidades. Ele também estudou muito a medicina oriental da época, teve grande influência da yoga, gostava também muito dos conhecimentos clássicos greco-romanos, então ele tinha um fascínio pelo corpo, ele criou o que ele chamou de contrologia, que é essa coordenação do corpo, mente e do espírito. Então, quando ele vivia na Inglaterra, lá no ano de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, ele estava com um grupo de alemães quando ele foi preso como condição de inimigo lá na Inglaterra, porque existia um sentimento anti-alemão muito grande durante a Primeira Guerra Mundial, então ele foi preso na Inglaterra como inimigo. E lá preso, ele deu aulas aos internos, ele atuou como enfermeiro, cuidando dos doentes da guerra, reabilitando essas pessoas. E as pessoas naquele lugar tiveram uma recuperação muito boa. Foi justo na época da gripe espanhola e a, a condição física daquelas pessoas era tão boa que eles não ficaram doentes. A recuperação, reabilitação foi muito boa naquele local. Isso porque Pilates começou a desenvolver o seu método na época. Ele adaptava com o material que ele tinha no local, camas, cadeiras, ele colocava molas para dar resistência e executar exercícios, e essas adaptações são muito parecidas com os aparelhos atuais de Pilates. Então, foi nessa época que o método começou a ser desenvolvido. Após a guerra, Pilates voltou para a Alemanha, começou a divulgar o seu método, inclusive o governo alemão fez propostas para ele ser preparador físico do exército na época, e ele recusou todos os convites. Em 1923, ele viajou pela primeira vez para os Estados Unidos para registrar seu método e os seus aparelhos. Em 1926, ele emigrou de uma maneira definitiva para os Estados Unidos, conheceu sua esposa Clara na embarcação, indo para os Estados Unidos, e lá em Nova York, ele teve um contato muito grande com bailarinos, com dançarinos muito famosos na época. E esses dançarinos, eles aderiram ao método como parte do seu treinamento, inserido também nas suas academias para treinar os seus alunos, e isso facilitou muito, ajudou muito o método a ser difundido, popularizado lá em Nova York na época. Em 1967, já com um estúdio consolidado em Nova York, o estúdio se localizava na 8ª Avenida. O Joseph, ele tentou salvar muitos equipamentos, arquivos, durante um incêndio que aconteceu nesse seu estúdio. Então, por causa disso, ele inalou muita fumaça e ele acabou falecendo em outubro do mesmo ano. Alguns dizem que o incêndio contribuiu muito com a sua morte. Sua esposa Clara, junto com outras pessoas, foram responsáveis em dar continuidade ao seu trabalho. Então, agora que já conhecemos um pouquinho do Pilates, da sua história, vamos ver
os seus aparelhos, seus acessórios. Aqui nós temos o Cadillac, muito parecido com uma maca. Aqui nós podemos colocar molas de diferentes tensões, dando resistência aos exercícios. Nós temos o Reformer, também podemos trocar as molas, o Barrel, a Chair. Esses são os principais aparelhos, existem outros também. Aqui são os principais acessórios, a faixa elástica, a bola suíça, o anel de pilates, outras bolinhas que podem ser utilizadas também. Então, é importante também a gente conhecer os princípios do Pilates criados pelo Joseph e que é necessário segui-los corretamente para ter todos os benefícios do método. Então, primeiro é necessário a gente ter uma concentração, ter uma atenção na execução dos exercícios, isso favorece, estimula a nossa cognição. É necessário realizar os movimentos de uma maneira precisa, fazendo os ajustes posturais necessários, integrando todos os nossos sistemas sensoriais. Necessário ter um controle dos movimentos, tendo controle de todo o nosso corpo, de cada contração, de cada articulação, fluidez do movimento. É necessário que a gente tenha uma plenitude na hora de executá-los. E eu gostaria de destacar dois princípios, que é o centro de força e a respiração. O centro de força, que é chamado de Powerhouse pelo Pilates, ele é ele significa um conjunto de músculos, vários músculos do nosso corpo, responsáveis pela estabilização da nossa coluna, pela sustentação da nossa postura, de órgãos internos também. Então, o Pilates dizia que a gente deveria fazer uma contração, uma ativação desse powerhouse durante a execução dos movimentos. E essa contração associada com a biomecânica respiratória levaria a uma maior estabilização da coluna. Então, daqui a pouco, na nossa parte prática, a Ana Cláudia vai ensinar para vocês como fazer essa contração do powerhouse e associá-lo com a respiração do Pilates. Então, para exemplificar os músculos do powerhouse, nós temos os músculos abdominais, principalmente o transverso do abdômen, os músculos posteriores, quadrado lombar, multífidos, eretores da espinha, glúteo máximo, glúteo médio, nós temos o adutor magno, os extensores de quadril. Então, daqui a pouco vocês vão aprender como ativá-los. Então, os principais benefícios, nós podemos perceber que não são só benefícios para o nosso corpo, como força, flexibilidade, resistência, mas também envolve todo um benefício para a nossa saúde mental, emocional, melhora a capacidade vascular, cardiorrespiratória, fornece também uma reeducação postural, uma melhora no equilíbrio, é importante no processo de envelhecimento, no processos degenerativos também, reabilitação de lesões, são inúmeros os benefícios do Pilates. Então, para finalizar, aqui estão as nossas referências. Eu desejo muito Pilates na vida de vocês, muita qualidade de vida. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar nos meus contatos pessoais. Aqui também estão os contatos do Pet Fisioterapia. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários alguma experiência que vocês tiveram com Pilates, como é que é a vida universitária de vocês, sobretudo neste momento de pandemia. Coloquem uma roupa bem confortável agora para a gente fazer a nossa parte prática. Fiquem com Deus, muito obrigada e até mais. Oi, pessoal, tudo bem? Para iniciar a parte prática da nossa oficina, nós vamos conversar um pouquinho sobre como deve ser realizada a nossa respiração e a ativação do Powerhouse. Inicialmente, é muito importante que a gente adote uma postura de alinhamento corporal. Além disso, a nossa coluna ela deve estar em posição neutra, ou seja,
sem que haja uma extensão ou um movimento inverso. A nossa respiração deve ser focada na barriga, então nós vamos realizar uma inspiração profunda pelo nariz, enchendo a barriga de ar, seguido de uma expiração fluida pela boca. Durante a expiração, nós vamos realizar o esvaziamento da barriga, empurrando o umbigo em direção à coluna, lá atrás. Além disso, é muito importante que haja uma mobilidade torácica. Nós vamos observar essa mobilidade durante os movimentos de expiração, quando a gente deve abaixar o externo em direção ao umbigo e realizar o fechamento e abaixamento das costelas. Associado a uma boa respiração, a gente também deve realizar uma contração de vários músculos. Dentre eles, é muito importante contrair toda a musculatura abdominal, principalmente o transverso do abdômen. Contrair todo o assoalho pélvico, dando ênfase para o músculo períneo. Esse músculo, ele é conhecido como músculo xixi. Então, sempre que a gente for realizar o exercício, nós vamos fazer o movimento de contrair o músculo do xixi. E por fim, contrair toda a musculatura adutora das pernas, que é os músculos da parte interior da coxa. Observe o alinhamento corporal. Durante o movimento de extensão da coluna, ocorre aumento do arco entre as costas e o chão, e durante o movimento contrário, ocorre diminuição completa desse arco. É importante a adoção da posição neutra. Durante a inspiração, devemos puxar o ar empurrando a barriga para frente o máximo que conseguirmos. E durante a expiração, devemos esvaziar completamente a barriga, levando o umbigo em direção à coluna. Observe que ao colocar as mãos sobre as costelas, é possível observar os movimentos de abertura e levantamento durante a inspiração e fechamento e abaixamento durante a expiração. Para sentir o músculo períneo, primeiramente devemos localizar a região mais alta da crista ilíaca e afastar a mão à frente numa distância de mais ou menos 2 dedos. Em seguida, afastar para baixo a mesma distância. Devemos pressionar os dedos e forçar uma tosse. Esse músculo deve ser contraído durante a ativação do powerhouse. Então, resumindo, nós devemos realizar uma inspiração profunda pelo nariz, enchendo a barriga de ar, seguido de uma expiração fluida pela boca, murchando a barriga, empurrando o umbigo em direção à coluna, abaixando o externo, abaixando e fechando as costelas, contraindo toda a musculatura abdominal, principalmente o transverso do abdômen, contraindo a região pélvica, o músculo períneo e a musculatura adutora das pernas. Pessoal, agora que vocês já aprenderam um pouco sobre Pilates e como fazer a respiração, a ativação do Powerhouse, no próximo vídeo dessa oficina, a Petina Daflin vai passar para vocês exercícios de Mat Pilates. Então, não deixe de assistir o nosso segundo vídeo da oficina. Fiquem com Deus e até mais!